Ah, então no caso eu teria que usar o CN, na verdade, né? Isso, você tem que usar o CN, porque eu pedi concentração e quantidade de matéria. LM, pessoal, é só para massa, Ah, então tá. entendeu? Mas o cálculo tá certo, só foi a letra mesmo. É isso mesmo. Só faltou o Eduardo entrar. Deixa eu fechar o WhatsApp, porque eu abro para poder mandar o link para vocês, senão fica pitando. Ai, cadê, gente? Então, pessoal, vamos continuar lá o nosso. Qualquer dúvida, Tainá tá entrando, vocês podem parar e me perguntar, tá bom? Eu vou colocar no... Professor, Oi, eu tenho uma dúvida. Bom dia. bom dia. Quem é que tá falando? José Adriano, Oi, Zé Adriano, tudo bem? tudo bem? Diga, meu bem. Essa letra A e B, depois de eu encontrar o resultado. Vamos supor que a concentração deu 0,33. Uhum. E eu tenho que colocar naquele científico, elevado a Notação, menos. notação científica? Aquele É a 10, é isso? Não precisa. Eu não estou cobrando essa anotação científica de vocês, não, tá? notada assim. Se você colocou em notação científica, tá certo. Se você não colocou, também não tem problema, não. Ah, Tá? obrigado. Então, podemos continuar? Beleza. Vou botar no mudo só por conta dos ruídos. Qualquer dúvida, podem tirar do mudo, tá bom? Tá, deixa eu abrir aqui. Então, pessoal, como a gente está com esse problema aqui associado, né, na letra B, deixa eu voltar à letra B, que ele me deu uma informação que não é tão direta, né? Ele me deu a informação de massa, né? E aqui eu pedi concentração e quantidade de matéria. Então, toda vez que vocês tiverem uma informação de massa, tá? Mas vocês queiram encontrar uma informação associada à quantidade de matéria, vocês vão precisar fazer uma conversão, né? Uma conversão de unidades, digamos assim, né? Eu preciso fazer uma conversão de massa para a quantidade de matéria. Como? Com a massa molar, né? Se eu não tenho o número de mols e sim a massa, eu preciso usar a definição, né, de massa sobre massa molar, que é a definição de número de mols, né? E aí, como é que eu vou encontrar essa massa molar? Ai, um minutinho, meu mouse voou longe. Pronto. Então, pessoal, como é que eu vou calcular essa informação de massa molar, né? Eu abro a tabela periódica e vou encontrar a massa de cada átomo. Isso é importante, né? Lá na tabela periódica eu tenho a massa dos átomos. Só que aqui a gente está trabalhando com soluções, né? Com solutos, na forma de moléculas, né? Então, a gente tem ali uma composição, né? Eu não tenho só um átomo, eu não tenho só hidrogênio, por exemplo. Tem hidrogênio com água, hidrogênio com água foi ótimo, hidrogênio com oxigênio, carbono com hidrogênio. Então, eu preciso fazer o cálculo, né, associado a essa massa da molécula toda, sempre somando todas as massas individuais. Lembrando que, além de eu somar todas as massas individuais, né, eu preciso fazer um somatório, né, pessoal, em relação à quantidade de cada átomo. Por exemplo, ó, aqui eu estou com a sacarose. A sacarose tem 12 carbonos. Então, eu vou na tabela periódica, pego a massa do carbono. Então, preciso multiplicar por 12. Vou na tabela periódica, pego a massa do hidrogênio. Preciso multiplicar por 22. Vou na tabela periódica, pego a massa do oxigênio. Preciso multiplicar por 11. Tá? Então, nesse caso, eu tenho aqui uma informação, né, associada a essa massa molar. Beleza. Alguma dúvida na primeira questão? A primeira questão era bem tranquila. Deixa eu tirar do mundo. Professora, Oi. pode falar? Pode.
Então, o que que acontece? Tem... eu não tinha tabela periódica, eu fui na internet, né? Uhum. Aí tinha um lugar que tava falando que a massa, eu acho que era do oxigênio, não lembro. Só para dar um exemplo. Era 32, aí no outro lugar era 32, alguma coisa, entendeu? Uhum. Tipo isso. Como é que eu vou fazer uma coisa exata? Eu arredondo ou eu faço ele quebrado mesmo? Fica a seu critério. Você pode escolher, desde que você anote qual valor você está usando. Por exemplo, massa química do enxofre, que é 32, né? Enxofre 32,1 que eu usei. Eu usei do enxofre 32,0. Fica a seu critério, vai variar de fonte para fonte, né? Se a gente está fazendo uma prova, um concurso, ou uma prova até mesmo na escola, eu forneço a tabela periódica para vocês, né? Ou então vou fornecer o número, valor certinho da massa no exercício, para exatamente não ter esses problemas de, por exemplo, a minha tabela tem 3 casas decimais e a outra não tem nenhuma, né? Para todo mundo usar a mesma coisa. Como eu não forneci aqui, o que você usar tá certo, tá? Mas o oxigênio é 16, não é 32 não. É o que eu falei, que eu não lembrava, entendeu? Aham. Certo? Então não tem problema não, Rodrigo, em relação a isso. Tá. O meu tá dando, o meu é 15,99. Vírgula 99. Uhum. É Normalmente 16, a gente você usa falou que 16. pode aumentar nesse caso, né? Sim, sim. Passou do 5, a gente pode arredondar para cima. Professora, Oi. só uma dúvida. Toda vez quando pede quantidade de matéria, é para a gente somar os átomos? Quando pede? É para informar o número de mols, né? A quantidade de matéria está associado a mol. Ah, tá. Entendi. Certo? Então vamos para 2. Qualquer dúvida podem falar comigo. Vou botar no mudo de novo, mas podem tirar a qualquer momento. Vamos lá. Número 2. Suponha que você dispõe de 15 ml de uma solução de hidróxido de bário, tá? O hidróxido de bário até estava errado na primeira versão da tarefa, né? Eu até corrigi. Eu botei sem esse parênteses aqui, tá? Por quê? Porque aqui eu tenho 2 oxigênios e 2 hidrogênios, tá? Então, a fórmula é com um parênteses. Responda qual o número de mols. Tá, isso não iria interferir na resolução da questão, né? É só porque sem o parênteses não existe a molécula. Mas a resolução da questão, ela está associada a uma concentração em quantidade de matéria, que é o 0,2, e o volume da solução. E aí ele quer saber só o número de mols. É exatamente o que a gente usou na outra questão. Olha, concentração e número de mols é número de mols sobre o volume. Lembrando lá daquele triângulo, né? Um máximo que o Eldo conversou com a gente na aula, né? Para facilitar um pouquinho a vida. Se eu quero achar número de mols, eu tampo o número de mols, que é o que eu quero achar, e aí eu tenho a fórmula pronta. Então, para eu achar o número de mols, que é o que eu quero encontrar, é só eu fazer a concentração e o número de mols vezes o volume, né? Então, essa seria a fórmula que vocês usariam, né? Uma vez que eu já forneci a concentração, que é o 0,2, e já forneci, né, o volume, que é o 15. Lembrando que esse volume, pessoal, ele tem que estar em litro, tá? Ele não pode estar em ml. Ele tem que estar em litros ali na fórmula. Toda vez que vocês usarem as fórmulas, né, ele tem que estar em litros. Então, concentração, número de mol vai ser número de mols por volume de solução. Se eu quero achar um número de mols, que era o meu desejado, né, para essa questão, seria concentração em número de mols vezes o meu volume. Então, seria isso. Dúvidas na 2. Vou tirar do mudo para vocês poderem falar. Conseguiram fazer o 2? Quem tentou? Eu fiz pela regra de 3. Eu consegui fazer. Só que aconteceu o mesmo problema na 1. Eu troquei a letra. Acontece. Então, vocês podem fazer por regra de 3 também, tá?
eu até prefiro, né? Eu faço sempre por regra de 3, né? Como eu falei com vocês, porque eu aprendi assim. Mas a fórmula, né? Vocês na aula tinham falado que estavam achando as fórmulas mais fáceis. Por isso que eu mantive em fórmulas, mas fica a critério de vocês. Vocês podem usar qualquer um dos dois que vai dar o mesmo resultado. Tá bem? E como seria em regra de 3? Como é que seria? Essa questão aí. Então, eu já tenho ali a concentração, né? Deixa eu anotar aqui. Ó, eu tenho a concentração, certo? Qual era a concentração? 0,2? Eu não lembro. Vocês lembram? Para eu não ter que mudar o slide? 0,20. 0,20? Beleza. 0,20 mols, certo? Está para 1 litro, né? Só que 1 litro são 1000 ml, concorda? Deixa eu botar aqui adicionar o Alexandre. 1000 ml, tá? Só que eu quero saber quantos mols é o X vai ter num volume de 15 ml. Aí aqui eu posso deixar em ml, vou deixar um 1000 direto. É só fazer esse cálculo. Tá? Então eu já tenho minha concentração molar. A concentração molar, ela representa 0,20 mols em 1 litro de solução. Se eu estou trabalhando com 15 ml, né? Como é que eu faço? Vai estar para X número de mols. Aí seria dessa forma. Foi, Rodrigo? Show, foi. Mas no final eu vou ter que botar em litro, né? Então, nesse caso, porque a resposta é número de mols, né? Então, a unidade é mols. Não, sim, mas vai dar certo mesmo fazer a Sim. 100 ml? Quando você usa a regra de 3, é só você usar a mesma unidade na mesma coluna. Por exemplo, Tá. ml em cima e ml embaixo. Aí sempre vai dar certo. Se você usasse litro, você teria que estar com litro embaixo. Tá? A fórmula é que tem a obrigatoriedade do litro para dar certo sempre. Tá, beleza, peguei. Vou salvar aqui esse slide, a página, só para depois vocês terem aí. Beleza. Agora eu vou limpar para a gente ir para a próxima página. Tá. Aí a gente vai para número 3, pessoal. A número 3 eu acredito que seja a questão mais trabalhosa da lista, digamos assim. Né? Eu vou colocar vocês no mudo novamente. Qualquer dúvida, vocês podem falar comigo. Tá bem? Beleza. Então, vamos lá, pessoal. A número 3 diz o seguinte. Calcule a concentração em quantidade de matéria das seguintes soluções aquosas. Repara, aqui, pessoal, eu tenho duas informações, ó. Uma informação associada ao percentual massa e uma informação associada à densidade, tá? O que eu preciso lembrar? Toda vez que eu tiver um percentual, tá? Eu tenho que esse valor de massa aqui, né, corresponde ao soluto em 100 gramas de solução. Se for massa. É sempre por 100, por ser porcentagem, né? E além disso, eu tenho que lembrar que a densidade, né, é solução. Então, essa informação de solução é uma informação importante, tá? Então, vamos ver como é que a gente pode resolver, né? Como é que eu faço, pessoal? Eu coloquei um passo a passo aqui para tentar auxiliar. Com essa informação que eu tenho de percentual massa-massa, eu consigo calcular a massa do soluto, utilizando o percentual e a massa de solução que eu tenho, dentro da densidade. Porque repare que a densidade é massa de solução por volume de solução. Aqui é massa de soluto por massa de solução. Então, se eu montar uma regrinha de 3, por exemplo, né, usando a densidade como a massa da minha solução, eu consigo encontrar a massa do soluto, tá? Se eu tenho a massa de soluto, é só eu achar o número de mols, igual vocês fizeram na questão anterior, na questão 1, né? Massa sobre massa molar. E aí, depois é só eu calcular a concentração em quantidade de matéria. Agora, tem uma observação a ser feita. O volume da solução é o volume de 1 ml. Por quê? Porque a gente utilizou a densidade.
para a massa de solução. Então, a gente tem que lembrar aqui, ó, como é que é dada essa densidade? Eu tenho 1,829 gramas em 1 ml de solução. Essa barra está me dizendo isso, pessoal. Eu tenho 1,829 gramas a cada 1 ml da solução pronta. Então, se eu pegar 1 ml e pesar da minha solução pronta, eu acho essa massa de 1,829. Então, essa informação está associada a 1 ml. Então, tem que atentar para isso. O volume que eu vou usar aqui seria de 1 ml. Então, vamos fazer um exemplo para facilitar um pouquinho. A solução de ácido clorídrico, botei a mantilha mesma, tá errado isso aí, é HCl, né? A 37% massa-massa, com densidade absoluta de 1,44 gramas por ml. Calcule a concentração e quantidade de matéria. Então, vamos lá. Se eu pegar aqui o passo 1, né? Eu tenho a informação do percentual massa-massa e tenho a informação da densidade. Eu sempre vou tirar a massa do soluto. Então, a primeira etapa seria, com o dado do percentual, a gente calcula a massa de soluto. Então, repara, era 37%. O que significa isso? Que a cada 100 gramas da minha solução, eu tenho 37 gramas de HCl. Então, se eu for na balança pesar 100 gramas da solução pronta, significa que nesses 100 gramas, 37 gramas é HCl e a diferença é água. Então, repare que essa massa aqui é sempre massa do soluto em 100 gramas de solução. Então, deixa eu fazer umas anotações aqui. Percentual. Massa-massa, o que vai significar? Massa de soluto, tá? Sempre em 100 gramas de solução. Sempre. Então, toda vez que eu pegar um percentual, né, eu posso fazer isso. Considerar que a massa que eu tenho do percentual é a massa do soluto, então 37 gramas nesse caso, corresponde ao total de soluto que eu tenho em 100 gramas de solução, porque é um percentual, tá? Então, tem que lembrar disso. Essa seria a minha primeira informação. Aí, Michele, o que é esse 1,44? Se a gente voltar aqui no exemplo, no exercício, né? Ó, a solução de ácido clorídrico, 37% com densidade de 1,44. O que é esse 1,44, pessoal? Ele está associado à minha densidade. Michele, o que é a densidade mesmo? A densidade, ela significa massa de solução por volume de solução. Então, se eu for anotar aqui, ó, densidade é massa de solução por volume. Então, repara, quando eu estou montando, né, a primeira linha da regra de 3, no meu exemplo, eu estou com soluto. Então, desse lado aqui, ó, é massa de soluto. Toda essa coluna é massa de soluto, sempre, tá? Massa de soluto. Desse lado aqui, é sempre massa de solução. A coluna, né, da regra de 3, ela sempre é igual. Então, eu tenho massa de soluto aqui e massa de solução, tá? Então, repara, a densidade é massa de solução. Então, qual lado da regra de 3 eu vou colocar? Sempre embaixo da parte de solução. Então, seria esse 1,44 é a minha densidade. Então, eu estou considerando que eu tenho 1,44 gramas de massa de solução, tá? E aí, pessoal, aqui eu consigo achar a massa do meu soluto. Essa informação é a massa do soluto. Então, ó, eu vou usar o percentual massa-massa e a densidade como objetivo de achar a massa do soluto, tá? Deixa eu salvar isso, limpar tudo, passar para o próximo. Tá. Em seguida, eu tenho que calcular o número de mols. Só que a gente tem que lembrar que o número de mols eu preciso da massa do soluto, que eu já tenho, ó, 0,5328, mas eu preciso da massa molar. Como é que eu faço para achar a massa molar, né? A fórmula da molécula é HCl. Eu vou na tabela periódica e vejo qual é... Cadê? Notar.
HCl. Então, nesse caso, a massa atômica do H é 1U, né? Uma unidade de massa atômica. A massa atômica do cloro é 35,5U, certo? Então, para eu achar a massa molar do HCl, quantos Hs eu tenho? Um só. Então, 1 vezes 1. Quantos cloros eu tenho? Um só também. Então, 1 vezes 35,5. Então, eu acho que a massa da molécula é 36,5 gramas por mol. E o que significa isso, Michele? Então, ó, massa molar significa a massa do soluto em 1 mol do soluto. É sempre por mol. Então, por exemplo, 1 mol um mol, né, de ácido clorídrico tem a massa de 36,5. Michele, se você tiver 2 mols, significa que eu tenho 2 vezes 36,5. Tá? Então, essa massa, essa barra aqui, significa a massa do soluto a cada mol de soluto que eu tenho. Então, eu preciso achar o número de mols. Como? Massa dividido por massa molar. Achei o número de mols. Beleza, deixa eu salvar isso aqui para vocês. Ai, desculpa. Parei de transmitir, não parei? Parou não. Não? Pra mim Não. sumiu. Apareceu. Apareceu. Tá. Então, nesse caso, o que nós temos, né? Calcular o número de mols e tem que achar, pessoal, a concentração em quantidade de matéria, porque foi isso que eu pedi, né? Então, ó, eu tenho que inicialmente, eu peço, calcule a concentração em quantidade de matéria. O que eu dei? O percentual, né, do meu soluto e a densidade. Então, primeiro, eu vou calcular a massa do soluto, que eu não tenho ainda a informação. Depois eu vou calcular o número de mols e depois a concentração. A concentração vai ser o número de mols que eu achei. Aqui é 15 ou 14. Tem que fazer a conta para ver. Isso aqui foi madrugada, gente. Fiz na madrugada e tava cochilando já. Então, aqui, ó, número de mols dividido pelo volume, tá? Michele, de onde saiu esse volume tão pequeno? Repara, na questão ele falou alguma coisa de volume? Não. Né? Aqui ele falou em 37% massa, e aqui ele falou 1,44 gramas por ml. Ou seja, é a massa, eles estão chegando. É a massa é a massa da minha solução, pessoal. Tá? Então é importante isso. Aqui nós temos a informação de massa do soluto. De massa de solução e do volume de solução. Por isso que eu usei 1 ml ali, ó. Esse 0,001 está associado a 1 ml. Eu peguei 1 ml e dividi por 1000. Michele, por que você fez isso? Porque o volume da solução que eu tenho está associado à densidade que eu usei. Eu não usei a densidade fornecida? A densidade me dizia que era 1,44 gramas por ml, para cada ml. Eu não usei aqui 1,44? Significa que eu só tenho 1 ml de solução que eu estou usando. Antes da gente ir para o próximo, vou tirar vocês do mudo para perguntar. Perguntas. Todas possíveis. Professora, Diga. professora, Pode falar. aqui é o Eldo. Oi, Eldo. Só uma questão. Eu posso também, antes, transformar o ml em litro logo como primeiro passo, fazendo regra de 3, não pode? Pode. Porque aí eu coloco o valor, que é igual a 1 ml, igual a X para 1000 ml. Aí depois eu continuo fazendo. Em vez de dividir por 0,001, eu coloco dividido por 1. Exatamente, já vai sair direto aqui no final. Isso mesmo. Vai ser também. Tá. Beleza. Dúvidas próximas? Perguntas? Então, Não? aí, professora, Oi. então aí eu faço a primeira regra de 3, né? E depois eu vou para Bagulho difícil. fazer a concentração, né? Isso, pode também.
Essa é a matéria mais difícil, professora, tem certeza? Sim. Fala, Nós vamos, entendeu? nós vamos sair dela quando? Em breve. Ô, meu pai. Não quero nem olhar mais pra cara dela. É o quê? Não quero nem mais olhar pra cara dessa matéria. Pior que isso aí Pensei vem que era- custa pra caramba. Pensei que era pra minha cara falar, poxa. Não. Então, ó, Só vou que pra isso próxima tem pra gente dela. poder. Oi? Isso vem indústria pra caramba. Cálculo que você tá dando, né? Essa matéria é importante em indústria. É, essa matéria é uma das mais importantes. Vocês vão usar muito no laboratório. Aonde que eu não uso essa matéria? Porque eu já tô desanimada de ir pro laboratório. Não, gente, nada disso, nada de desanimar. O laboratório é a parte mais linda. Ah, meu pai. Olha, eu vou explicar a 4. A 4, pessoal, é bem parecida com a 3, bem parecida mesmo, tá? O raciocínio é o mesmo. Vou botar vocês no mudo só por conta da microfonia, tá? Mas qualquer dúvida, vocês podem falar comigo. Vamos ver a 4. A 4, pessoal, diz o seguinte: o etanol puro tem uma densidade absoluta igual a 0,785 gramas por ml. Qual a sua concentração em quantidade de matéria expressa em mol por litro? Então, o etanol puro tem uma densidade absoluta igual a 0,785 gramas por ml. O que ele está me dizendo, né, de etanol puro? Ele está me dizendo que 100 gramas de soluto é igual a 100 gramas de solução. É como se eu tivesse somente etanol ali, não tenho solvente. Aí eu até botei essa observação aqui no exercício. Etanol puro significa que eu tenho 100 gramas de soluto em 100 gramas de solução. Então, como é que eu vou resolver? Igual a primeira questão, né? Com o dado do percentual massa-massa, a gente consegue calcular a massa soluta utilizando a densidade. Michele, você não deu nenhum dado aqui percentual, mas olha, eu coloquei aqui etanol puro. Etanol puro significa 100 gramas de soluto em 100 gramas de solução. Então, eu consigo montar uma regra de 3, como se fosse o meu 100%. É como se fosse 100%, quando eu digo aqui etanol puro, pessoal. Então, por isso que depois eu botei essa observação, porque eu falei, lendo, eles vão falar que está faltando uma informação do percentual, né? Mas é porque está aqui dentro, ó, do etanol puro. Significa que 100 gramas de etanol puro, eu tenho 100 gramas de etanol puro. É solução. Eu só tenho etanol, eu não tenho água. Então, aqui naquela primeira regra de 3, né, que eu fiz com vocês no 3, era o percentual em 100 gramas de solução, certo? E botava a densidade embaixo. Agora vai ser a mesma coisa, só que o percentual é 100%. Tá puro, não tem mais nada ali. Então, eu tenho 100 gramas de etanol puro e 100 gramas de etanol puro. É a mesma coisa, é como se eu pegasse uma pizza e comesse a pizza inteira, é 100%. Etanol puro é isso, é a pizza inteira. Então, nesse caso, pessoal, a regra de 3 no primeiro passo, vocês vão montar assim. 100%, seria 100 gramas de etanol puro, é 100 gramas de etanol puro, de solução. Aqui vai entrar a densidade, o 0,785. Depois, vocês vão calcular o número de mols com essa massa obtida aqui, né? E aí, beleza, calculou o número de mols, calcula a concentração e quantidade de matéria, da mesma maneira que a gente fez no outro exemplo. A única mudança é a primeira linha da regra de 3, porque o percentual é 100%. Então, 100 gramas de etanol puro são o meu 100%. E aí, eu vou jogar a densidade da solução aqui, que é o 0,785, vou achar o X, que é a massa de soluto. Achei essa massa de soluto, vou calcular o número de mols. Em seguida, eu vou calcular o CN, que é o número de mols dividido por volume. Lembrando que aqui a gente usou a densidade da solução, que é 1 ml. De novo, a mesma situação. Então, até coloquei a mesma observação aqui. Vocês vão ter que dividir por 0,001, que é 1 ml, passando para litros. Acho que antes de entrar na 5, eu vou parar para perguntar, para ver as perguntas. Dúvidas? Liguei o microfone. Tem uma bebê falando língua.
É a Vou sua? desligar. É a minha. Oh, meu Deus. Dúvidas? Fácil. O que complicou foi esse ml que foi formar em litro aqui. 1 ml? Sim. Entendi. A gente vai pegar o 1 e dividir por 1000. Igual eu fiz aqui, ó. Deixa eu voltar. Ó, é esse 0,01. 0,001. 1 ml, né? Dividido em litro. Se fizer por regra de 3, não precisa, né? Pode fazer direto 1 ml e usar 1000 ml depois. Ô, professora, não tem como fazer por... Qual é o nome? Esqueci. Fórmula? Em vez de ser regra de 3. Então, mas são as fórmulas também. Eu usei as fórmulas aqui. Ó, número de mols, concentração. Ah, tá. Professor, Oi. então seria 0,785 sobre 0,001. É isso? Não, você tem que achar o número de mols primeiro. Aqui, calcular o número de mols. Tem que achar essa massa de 0,785, né? Dividido pela massa molar do etanol. Aí você vai achar um determinado número de mols. Depois você pega esse número de mols N e divide por 0,01. Certo? Entendi. Eu acho. Olha, eu vou falar da 5, porque faltam 6 minutos para terminar a aula, antes da gente, para ver se a gente consegue fechar nesse tempo a explicação de todos os exercícios, tá? Para vocês tentarem fazer aí. Um aluno de Química Geral dissolveu, deixa eu botar no mudo, só por causa da microfonia. Um aluno de Química Geral dissolveu 12,2 gramas de hidróxido de estrôncio em água suficiente para preparar 1 litro de solução. Então, repara que ele já me deu a concentração comum, né? Massa dividido por volume, que já é 1 litro. Aí ele pede qual percentagem massa-volume de hidróxido de sódio de estrôncio na solução. Depois, na B, ele fala igualzinho, pessoal, a informação que a gente tem na 3 e na 4, ó. Ele dá a densidade e quer saber o percentual, né? Então, aqui ele fez o contrário. Ele fala da densidade e quer aquele percentual, mas a gente já tem a concentração, a massa, então dá para resolver. E na última, ele quer saber a concentração em quantidade de matéria, o número de mols, né? Então, seria achar o número de mols dessa massa e dividir pelo volume. Vamos devagarinho. Na letra A. Qual o percentual massa-volume, desculpe, do hidróxido de estrôncio? O que é esse percentual massa-volume, pessoal? Toda vez que vocês verem, né, vou anotar aqui, esse percentual massa-volume significa que eu tenho massa de soluto em 100 ml de solução. Esse que é o percentual massa-volume, tá? Quando a gente tem, né, o percentual... massa seria massa de soluto mais em 100 gramas, porque é massa. Quando nós temos percentual volume, eu tenho volume de soluto em volume de solução, que aí no caso é 100 ml. Por que sempre 100, Michele? É uma regra? Sim, é uma regra. Porque eu estou trabalhando com percentual, então é sempre por 100, tá? O que eu tenho que me atentar, pessoal? Eu tenho que me atentar para percentual massa-volume, massa-massa, volume-volume. Então, isso é importante. Por quê? Porque repara que muda, ó. Aqui é massa de soluto em 100 ml de solução. Aqui é massa de soluto em 100 gramas de solução. Aqui é volume de soluto em 100 ml de solução. Então, isso vai mudar. Ah, tá. Apesar de ser 100, mais um é grama e outro é ml, né? Exatamente. De onde eu vou saber isso, Michele? Ó, ele vai eu entendi alguma coisa. Ele vai sempre te falar no exercício, ó. A letra A é em MV. Então, significa que eu quero achar massa do soluto em 100 ml de solução. Então, esse aqui, pessoal, é muito tranquilo, porque ele já me deu o volume. Ele fala, ó,
que eu tenho 12,2 gramas em 1 litro de solução. Eu quero saber qual vai ser o volume, né, a massa em 100 ml. Porque eu quero saber massa-volume. Esse percentual massa-volume é a massa do soluto em 100 ml de solução. Então, eu consigo fazer por uma regra de 3 simples. Tá? Eu consigo encontrar direto ali. Esse seria, deixa eu salvar isso aqui para vocês terem aí depois. Tá. Esse aqui seria a letra A, bem simples. A letra B, ele diz o seguinte: considere a densidade absoluta igual a 1,15. É igual a 2. Só que agora ele quer saber o percentual. Eu tenho o volume de solução e a densidade. Michele, de que volume de solução é esse? Aquele 1 litro que ele me fala, né? Eu consigo calcular a massa da solução. Como assim? Não estou entendendo. Eu já tenho aqui, ó. Eu sei que a cada... Vou escrever aqui. Deixa eu achar. A cada 1,15 gramas, ele vai estar, né, em 1 ml de solução. Né? Isso aqui vem da densidade. Quanto de solução que eu tenho, pessoal? Ele fala no exercício que a minha solução, né, que eu estou trabalhando com uma solução de 1 litro. 1 litro, né? Vou botar aqui em ml já. 1000 ml, que é 1 litro de solução. Então, daqui eu já tiro essa informação direto. Eu já consigo achar a massa, né, de solução, tá? Por quê? Mas por que você quer fazer isso, Michele? Porque, ó, é massa-massa. Se a gente lembrar, o percentual massa-massa é a massa de soluto em 100 gramas de solução, né? Então, eu tenho 12,2 gramas de soluto nessa massa de solução que eu vou encontrar. Então, quanto que eu vou ter em 100 gramas de solução? É isso que eu quero na questão. Descobrir quanto que a gente vai ter em 100 gramas de solução. Porque vocês vão fazer esse cálculo aqui, ó, né? E vão achar uma determinada massa de solução. Tá? 1150, se eu não me engano. Aí, 1150 gramas é a massa de solução. Aí, vocês vão fazer uma nova regra de 3, que vai ser 12,2 gramas de soluto, vai estar em 1.150, vou botar X, tá? Que é o valor que vocês vão achar ali. Vai estar em X gramas de solução. O que eu quero vai ser o Y, né? Digamos assim, tá? Mas em 100 gramas de solução. É isso que eu desejo. Encontrar esse valor de Y. Tá faltando 1 minuto só. Deixa eu passar para a próxima, para dar tempo da gente fechar essa questão. Aí na C, ele pede qual a concentração em quantidade de matéria. Repara, eu já tenho a informação de massa, 12,2 gramas. O que eu tenho que fazer? Achar o número de mols. Achei o número de mols, eu já tenho o volume, que é 1 litro. Então, é só eu achar a concentração.